Caião, bom dia, querido. Bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Boa Tenho tarde. vivido a pregação e relato do Salmo que você pregou hoje com ele. Uhum. Uma pessoa muito íntima, sabe? Sei. Mesmo ao se expressar e na convivência com ela, eu percebo que ela não abraça as causas do evangelho. Meu coração dói muito por causa disso. Uhum. Eu oro pela pessoa, acompanho ela nas reuniões, mas eu não sofro mais assim com o anti-evangelho dela, sabe, cara? Uhum. E às vezes parece que a pessoa mudará, mas não há certeza disso. Eu tenho De paciência. ninguém, né? Eu tenho paciência, pois já tive os mesmos pensamentos. Muitos de Uhum. fora não conhecem, mas quem conhece, convive, vê o que está acontecendo. Uhum. Enfim, espero que a luz que me alcançou alcance ela. Mas eu Amém. peço um conselho a você, Caio Fábio. Uhum. Como proceder diante disso? É uma coisa simples, é só proceder. Você já deu a resposta. O que você deve fazer? Proceder. Segundo o Evangelho. Proceda. Segundo o Evangelho. Viva conforme o Evangelho. Pratique o Evangelho. Isso é proceder. Não precisa falar, não precisa oralizar, verbalizar, gritar, explicar, encher o saco, deixar ela te ver orando, ou deixar a pessoa te flagrar dizendo: ó Deus, eu amo tanto fulano ou fulano, ajuda a entender, parece que ela não entende ou ele não entende. Não faça isso, não. Não dê recado, só viva o Evangelho. E viva sem dizer: tá vendo como é que a gente vive o Evangelho? Ou quando ela vir você vivendo o Evangelho e ela decidir fazer o oposto, não diga: por que você não fez como eu, segundo o Evangelho? Deixa ela fazer o oposto. Você terá o fruto do Evangelho acompanhando a sua vida. E ela terá o fruto do que ela chama de minha vida como resultado da existência dela. É simples assim. Cada um vai receber segundo as próprias obras. Então, deixa ela provar o resultado da vida dela. Deixa ver se, com o passar dos anos, ela gosta da vida dela. Se ela se casaria com ela própria. Que uma das melhores coisas para você saber de uma pessoa que vive assim como essa criatura que você está descrevendo aí, que eu não sei quem é, se é homem, mulher, quem é essa pessoa, mas uma das melhores coisas que a gente consegue fazer com uma pessoa dessa é só amá-la e viver de tal modo que a prática do Evangelho seja inequívoca e não ficar fazendo tentativa confrontacional que não foi pedida. Se um dia ela chegar e pedir a sua opinião verdadeira, sincera sobre as coisas, ainda assim, seja sinceramente meigo, falando a verdade inteira, mas com meiguice e com amor, porque a verdade sem amor não passa de agressão, de verdadeirismo. O que faz da verdade verdade é a prática dela com amor. Se não é só ortodoxismo, verdadeirismo, é só papo retismo, é só verdade estuprante, mas que não muda ninguém, não conduz ninguém ao arrependimento, só gera mais raiva, mais ira, mais sentimentos inadequados para a vida e para o coração. Então, faça isso, só isso. Se você fizer assim, puder proceder assim, eu digo a você: está bom a dessa, meu filho. Quem me dera as pessoas que convivem com gente como essas do Salmo 55, amigos íntimos, desse modo tão perverso. E não é o teu caso, porque o que eu entendi é a sua tristeza pelo fato de que essa pessoa não muda nunca em relação ao evangelho que ouve. Então, é um caso que tem menos pessoalidade do que o Salmo, que era aquele fustigamento de gente próxima
infernizando a tua vida. Nesse caso, é uma tristeza pela não assimilação, talvez até deliberada da verdade, o que entristece a gente. Mas não é algo que te fustiga, é algo que você pode perfeitamente transformar em objeto da sua oração, com tranquilidade e paz, enquanto você procede segundo o Evangelho em todas as coisas. É isso que você deve fazer, é isso que você pode fazer, e o que passar disso vai trabalhar contra você em relação a essa pessoa e vai trabalhar no coração dessa pessoa contra o Evangelho. Então você não precisa disso, nem o Evangelho precisa disso. Creia no Espírito Santo. Você crê? O problema é que a maioria dos crentes não crê no Espírito Santo. Você está me entendendo? A maioria dos crentes acha que se eles não meterem o bedelho, não meterem o dedão, não forem lá na ferida, não tirarem a casca, não espremerem o pus, não fazerem a pessoa se sentir pútrida, eles não estão cumprindo a vontade de Deus. Porque não creem no Espírito Santo. Eles acham que o Espírito Santo que Deus deu ao mundo é o crente, é a chatice da igreja. Não, é isso que atrapalha o trabalho do Espírito Santo no mundo, é o cristianismo, é a igreja, é a doutrinação, é gente querendo, às vezes com todo carinho, mas sem sabedoria, vai fechando o coração dos outros. Creia no Espírito Santo, meu filho. Creia. Quem é que estava acompanhando Paulo para Damasco? Pregando no ouvido dele, pregando, não mata não, esquece, deixa para lá. Quem é que estava? Não tinha ninguém. Quando chegou na porta da cidade, ele levou uma voadora de Jesus no meio do peito, com aquele dilúvio de luz na cara dele. Olha só o que aconteceu. Creia no Espírito Santo. Pedro ia ser morto. A igreja estava orando sem nem muita fé. Um anjo do Senhor foi enviado, abriu a porta da prisão e Pedro entrou na reunião de oração, e foi mais difícil entrar na reunião de oração do que sair da cadeia, porque os crentes não criam na oração que eles mesmos faziam. Creia no Espírito Santo. Quem foi evangelizar Cornélio? Quem foi? Alguém diria Pedro. Não. Um anjo do Senhor falou a Cornélio, porque Cornélio já era um homem de Deus. Cornélio só precisava de algumas informações para o seu próprio contentamento espiritual, porque ele já era de Deus. Quem foi que evangelizou o eunuco de Candace, em Atos 8? Aí você diria Filipe. Filipe não tinha a menor ideia de quem era aquele cara, nem onde é que ele estava. Um anjo do Senhor falou a Filipe, vai, deu endereço, deu localização no mapa, deu geolocalização. É o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, vai. Aí quando ele chegou lá, o Espírito Santo disse, tá vendo aquele carro ali, aquela carruagem? Corre atrás. Aí o cara vai, aí ouve. Quem foi que fez isso tudo? Foi o homem ou foi o Espírito Santo? E se porventura Filipe não tivesse chegado, o próprio texto de Isaías 53 jamais seria entendido pelo eunuco? Quem disse? Ele só teve a facilidade de compreender no início da viagem, que duraria provavelmente um mês e meio, para ele ir se enchendo de gozo e de alegria do Espírito Santo à medida em que viajasse. E para chegar lá com toda a consciência informativa do que Jesus tinha feito na cruz em Jerusalém, na ressurreição, porque ele próprio era um prosélito do judaísmo, ele cria no Deus dos judeus. Por isso ele lia o profeta Isaías, por isso ele recebeu aquela informação.
Então creiam no Espírito Santo. A maioria de nós não crê, acha que se não enfiar essa cara feia para dentro, com essa língua venenosa para dentro, ninguém vai crer. E vão espantando. Eu tenho visto, encontrado centenas de pessoas que não podem mais nem ouvir falar o termo evangélico, nem crente, nem cristianismo, porque estão em pânico. Para eles soa igual a Estado Islâmico, Talibã, islamismo radical. Soa como uma coisa assim, bruta, intolerante, mandatória, extremamente despótica e incapaz de incluir gente que pensa diferente ou é diferente. Esse é o pior inimigo de Jesus no mundo hoje, sempre foi, nos 1700 anos anteriores, sempre foi o cristianismo e sempre será o cristianismo o pior inimigo da verdade do evangelho no planeta Terra.